Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nessa pandemia aí, se recuperando dos impactos aí na economia e em todos os processos aí que envolvem a sociedade. E hoje eu vou fazer uma entrevista com base aí nas informações que eu tenho sempre passado para vocês, além das informações relacionadas com a questão técnico-regulatória. Eu tenho também feito um bloco de entrevistas. E hoje eu vou entrevistar o Felipe Ayer Pitanga de Freitas Lopes, que é formado em economia e ele é gerente de projetos na H Solutions. Ele tem aí trabalhado nos últimos 9 anos em gerenciamento de projetos de softwares ligados à indústria farmacêutica. Então, percebam que o tema da nossa conversa aqui vai ser tecnologia ligada à indústria farmacêutica. Perfeito? Ele tem aí proposto soluções informatizadas para melhorar a produtividade das diversas áreas do laboratório, né? Produção, almoxarifado, controle de qualidade, garantia da qualidade. E, dentro desse contexto, gerenciado projetos, acompanhando o mapeamento dos processos a serem informatizados, alinhando as expectativas externas, acompanhando as entregas mensais, feito treinamentos e acompanhando todo o ciclo de validação de sistemas, tá bom? Felipe, bom dia, muito obrigado por estar aqui comigo e é um prazer a gente poder aqui conversar sobre essas tecnologias envolvidas na elaboração de softwares. Bom dia, Jair, obrigado pelo convite. Eu acompanho o canal desde o começo. A gente sempre tem que buscar informação de qualidade, então, por exemplo, os vídeos sobre a RDC 301, eu já vi algumas vezes, até para me preparar para as reuniões e as mudanças que a gente tem que fazer aqui no nosso software. Beleza, Felipe. Então, assim, como o tempo é curto e a gente não pode também ficar gravando aqui um vídeo de 2 horas, né? Seria bom a gente ficar 2 horas discorrendo sobre tecnologia, mas a gente tem um tempo limitado, então vamos lá, tá? O primeiro ponto aqui é se a gente tiver um projeto de implantação de software na indústria farmacêutica, quais seriam os passos para trilhar o dito caminho feliz? E, na verdade, essa pergunta tem a ver também comigo, viu? Porque eu também estou desenvolvendo software para a indústria farmacêutica, junto com alguns parceiros aí. Então, qual que seria os seus passos principais para a gente obter o melhor resultado ali, isento minimizando as falhas? Claro. Bom, eu acho que existem 3 pontos muito importantes que são pilares de qualquer projeto de desenvolvimento de software ou implantação de software. O primeiro passo é um processo maduro dentro da indústria. Para você conseguir informatizar um processo, esse processo já tem que estar muito maduro a ponto de não impactar na rotina a informatização dele. Então, por isso que a gente trabalha muito com mapeamento de processo para entender e ver qual é a qualidade do processo que a indústria tem. O segundo ponto, eu diria que é uma boa definição do fornecedor de software. Quando a gente fala da indústria farmacêutica, existem algumas particularidades, né? O software, se ele tiver impacto em BPX, ele precisa ser validado, por exemplo. Então, não é qualquer fornecedor de software que você pode incluir. E um terceiro ponto é, desde o início do projeto, uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter o dono do processo que vai ser informatizado, acompanhando todo o caminho, desenvolvendo desde os documentos básicos, como o requisito de usuário, até os testes. O dono, que eu diria, do software, que aí seria tanto a empresa fornecedora quanto a área de TI do laboratório. E, normalmente, dependendo do processo, você tem que ter junto o especialista do processo, porque às vezes você pode ter um gestor, mas que não acompanha, de repente, um determinado detalhe da produção. Então, eu diria que equipe é um ponto-chave, um bom fornecedor de software e um processo maduro, porque com um processo maduro você consegue implantar de forma mais rápida e não só isso, como você consegue saber o que você precisa. Se você não tem um processo maduro, você nem consegue identificar qual é a sua necessidade. Concordo plenamente. Se você não conhece o seu processo, você não tem nem como implantar o software, né? Primeiro você precisa harmonizar esse processo, estabelecer o processo ideal para depois você implantar. Perfeito. E assim, existe alguma diferença entre você contratar um software que é já de prateleira, já estabelecido no mercado, e em relação a um customizado? Existe alguma diferença básica aí que você tem que estar atento para essa contratação?
Com certeza. Bom, desde o Guia de Validação de Sistemas de 2010, e foi atualizado agora no guia que foi liberado pela Anvisa esse ano, né, o Guia 33, já era definido categorias de software. O software de prateleira ele seria no guia atual a categoria 3. Quais são os benefícios de um software de prateleira? A validação do sistema, em tese, é mais simples. Você precisa de menos testes e você precisa de menos documentação comprobatória disso. Qual é o ponto fraco disso? Né? Qual é a dificuldade? Um software de prateleira ele não se adequa aos seus processos. Correto. Então, a aderência é muito menor. Eu faço sempre uma analogia do seguinte, um software de prateleira é como se você fosse alugar um apartamento. Você entra, você paga muito menos para alugar um apartamento, só que você não faz grandes mudanças. Provavelmente aquele apartamento não vai ser exatamente o que você gostaria. Você tenta chegar no melhor possível. Enquanto um software que a gente chama de customizado, ele é um software categoria 5. Então, ele vai ser desenvolvido de acordo com os seus processos, a aderência é 100%, né, se for bem feito o projeto, é claro, mas a validação dele é um pouco mais longa, um pouco mais complexa. Como é um software desenvolvido do zero, você precisa testar muito mais cada funcionalidade. Um ponto que pode ser interessante para a indústria é o software categoria número 4, que seriam os softwares configurados. O que quer dizer isso? Ele é um software que ele já foi desenvolvido, então a validação dele é um pouco mais fácil, mas ele consegue, dentro da própria estrutura dos módulos, configurar para especificar um pouco mais o processo que cada indústria tem. Qual é o ponto de atenção desse software número 4? A customização tem que ser quantificada em dinheiro. Muitas empresas, no primeiro momento, veem o software nível 4, veem a possibilidade de ter um processo aderente, só que eles não conseguem mensurar quanto é que vai ser o custo das customizações. Então, dependendo da empresa, isso é um ponto que você tem que se atentar desde o começo. Mas eu, pelas minhas experiências na empresa, a gente já fez alguns projetos para garantia de qualidade, controle, produção. O software customizado ele acaba sendo o que entra melhor, porque ele não tem um orçamento tão custoso quanto o nível 5, mas ele tem uma aderência muito melhor do que o nível 3. Beleza. Eu já passei por essa experiência de implantação na indústria farmacêutica, de um software já customizado. E totalmente travado, você não conseguia alterar nada. E aí, existem requisitos, né, Felipe, você sabe, você está envolvido com isso aí, existem requisitos que são fundamentais para a indústria farmacêutica, né? Como a parte de rastreabilidade, questão de FEFO, FIFA, essas questões todas são fundamentais. E eu já me deparei com problemas assim sérios de o software não ter flexibilidade para se adequar. Então, bastante interessante. Então, pelo que eu entendi aí, o nível 4 seria talvez o melhor dos mundos, né? Esse software nível 4. Eu diria que sim. Eu diria que sim, se você tem um orçamento que comporta um software nível 4, eu vou dar um exemplo nosso. A gente tem um módulo de produção, então a gente faz toda a parte de ficha de produção, que normalmente funciona no papel, a gente tem um módulo que faz a indústria ficar paperless. Toda a produção, desde o início, pesagem, etc. E o que a gente percebeu no primeiro momento? A gente fazia a customização para o cliente. Isso era muito custoso para o cliente, ele tinha muita dificuldade para a gente conseguir adequar as 90, dependendo do cliente nosso, tem 100, 120 páginas de ficha de produção. E aí o que a gente olhou? Ele falou, olha, a gente não pode ser mais configurado. A gente tem que ter uma ferramenta que seja amigável e que deixe com o usuário para que ele consiga fazer as fichas de produção dele. Então, eu vou transformar isso em customizado. Foi o que a gente fez hoje, a aderência ficou muito grande e assim a gente conseguiu reduzir o custo e melhorar a usabilidade para o cliente final. Beleza. Eu vi que você já falou um pouco sobre mapeamento de processo, que é uma etapa bastante importante. Falou de requisito de usuário e tal. Existe algum outro documento que as empresas, alguma outra atividade ou documento que a empresa tem que se preocupar para se preparar no momento da contratação? Claro. Além desses dois, né, você falou mapeamento, validação, requisito do usuário, extremamente importante, mas tem alguma outra coisa a mais? Eu diria que a contratação de um software é um momento chave dentro do laboratório, porque é um investimento que você faz não só de financeiro, como de longo prazo. Ninguém muda de software. Por exemplo, se você contrata um ERP, você não muda a cada ano. Exato. O processo de implantação normalmente demora um pouco, então, o que seria o requisito de usuário, né? A IRU, como é dita, para mim é um dos documentos mais importantes, em que você define internamente, ou até você pode, dependendo da complexidade do projeto, fazer isso com o próprio desenvolvedor do software ou então com uma empresa consultoria, você define quais são os requisitos básicos que você precisa para contratar um software. Com esse documento em mãos,
as expectativas são alinhadas dos dois lados, né? Então, o fornecedor está entrando, ele entende o que você precisa, e o cliente também consegue entender, né? O usuário da indústria, ele consegue entender o que ele vai ter. Dependendo do nível do projeto, eu diria que um documento complementar seria a especificação funcional. O que é a especificação funcional? Exato. O requisito do usuário, ele é um documento em que eu defino alguns pontos que eu defino como críticos, né, para minha contratação, e justifico o porquê. Se é regulatório ou se é ligado à produtividade. Só que às vezes não é tão detalhado. Então, por exemplo, quando eu trabalho aqui, a gente está desenvolvendo um módulo de controle de documentação, né? Todo o início de vida de um POP, por exemplo, até a descontinuidade dele ou a mudança dele para um novo POP. Quando a gente foi no cliente, a gente fez um mapeamento de processo, eu consegui, a partir disso, entender como é que o processo dele é feito, e consigo falar assim, olha, cada atividade sua que vai ser informatizada é essa vai ser automatizada. Depois, junto, porque é um projeto mais complexo, a gente fez a ERU, só que aí eu ainda continuei sentindo a necessidade do meu usuário final tangibilizar o que vai ser entregue. Porque às vezes quando você bota 2 ou 3 frases, vou ter o controle da revisão dos documentos. Isso pode ser muito amplo. Então, onde a gente consegue atender isso com maior qualidade e especificidade? Na especificação funcional, em que eu consigo desenhar para o cliente a tela e falar assim, olha, essas serão as regras de negócio, esses serão os campos feitos. Então, eu diria que um mapeamento de processo feito com qualidade, que leve a uma ERU interessante, e se o projeto for complexo, você entrar numa especificação funcional, são aqueles documentos iniciais que garantem uma boa entrega do software. Para a indústria, não só isso é necessário, como também toda a parte de validação. Então, o gerenciamento de risco, eu acho que desde a 301 a gente tem escutado cada vez mais a necessidade de gerenciar risco. Né? Então, existe também o gerenciamento de risco do projeto de software, em que você entende quais são os pontos críticos, como é que eles vão ser mitigados, esses pontos, de que forma você documenta desde o início até o final do projeto. Se você fez um teste para garantir que esse software está aderente, ou se você definiu um IPOP, isso tudo é feito de forma muito segura e garante a qualidade do projeto. Maravilha. E fala um pouco assim, em relação ao acompanhamento do projeto e a conclusão desse projeto, sobre os principais riscos e erros que eventualmente podem ser cometidos e como mitigar esses erros e também depois como realizar a validação do sistema computadorizado. Bom, eu acho que o primeiro ponto seria o maior risco, eu digo, como dada a contratação de um fornecedor com qualidade, que conheça do negócio, é o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Por quê? O primeiro ponto a validação de um software, ela não pode ser retroativa. Né? A validação ela começa antes da contratação do software, você tem que ter um plano de validação de sistemas computadorizados, que é um guia que vai nortear todo o processo. Você tem que fazer o próprio requisito de usuário, que pode ser feito antes da contratação, dependendo da complexidade. Então, o primeiro ponto a validação, como é que eu posso dizer? Muitas pessoas olham a validação como se fosse simplesmente uma obrigação que você tem que fazer para atender a Anvisa. Na verdade, uma validação bem feita, ela auxilia que o projeto tenha qualidade de entrega. Perfeitamente. Concordo integralmente contigo. Tem gente que acha que é uma atividade burocrática, preenchimento de formulário. E você tem toda a razão, não é? Porque a validação vai te garantir que todas as funcionalidades do sistema estejam a contento e não estejam imersas em erros. Porque, na verdade, nós estamos falando de sistemas, e aí nós estamos falando de validação porque ele vai ter impacto na qualidade do medicamento, nós estamos falando de sistemas que vão ter lá um impacto na segurança do paciente, na qualidade do medicamento, na sua eficácia. Então, não é uma tarefa burocrática, né, Felipe? Você falou muito bem aí, né? Perfeito. Eu vejo todos os projetos em que a gente conseguiu fazer a validação realmente como marcos do projeto, a qualidade e o prazo de execução foram muito menores. Um outro ponto que eu diria que é muito importante é a participação dos funcionários que vão utilizar o sistema ao longo de toda a cadeia. Por exemplo, eu já tive experiência no passado eu trabalhava exclusivamente com o setor de tecnologia, de TI do laboratório. Então, as entregas intermediárias que eu fazia eram todas para esse responsável que, na verdade, ele não vai executar o sistema no futuro.
Então, qual foi a dificuldade desse momento? Na entrega final, quando a gente mostrou finalmente para o usuário, né, eu lembro até hoje, era o módulo de controle de qualidade. O usuário ele não achou aderente. Falou, olha, eu gostaria de ter mudado algumas coisas. E aí o que acontece? Quando você está construindo uma casa, você mudar na planta é muito barato, né? Você muda o desenho. Depois que a casa está pronta, se você decide aumentar o tamanho do quarto, o projeto demora, ele fica mais custoso e não adianta para ninguém. Então, eu acho que a participação ao longo de todo o caminho dos usuários que irão utilizar o sistema na prática, isso garante não só a aderência do software, como comprometimento dos mesmos, porque eles vêm como dono desse projeto. Então, eu diria que um mapeamento de processo, uma validação bem feita e uma equipe multidisciplinar acompanhando o processo inteiro. Ah, legal, beleza. E você falou em equipe multidisciplinar, me lembra que a análise de risco, ele é fundamental no gerenciamento de risco, e aí ele está envolvido não só aqui na questão do sistema, né, na avaliação do sistema, mas está envolvido em várias outras atividades regulatórias da indústria farmacêutica, em várias normas, né? É fundamental ter a equipe multidisciplinar, né? Controle de mudanças, equipe multidisciplinar, não tem como. Então, porque individualmente nós não detemos todo o conhecimento necessário para executar, para realizar uma análise de risco, né? Então, é perfeito isso que você falou. E vamos mudar um pouco do foco aqui, quer dizer, mudar um pouco não, nós vamos continuar nesse assunto, mas ampliando o nosso grau aqui, nosso alcance aqui. Você acredita que isso também tem a ver com o que eu estou fazendo, tá? Com a minha expectativa de desenvolver um software para a indústria. A questão de se atentar ao uso de tecnologias que agreguem inteligência aos processos, vamos falar de maneira genérica, indústria 4.0, né? Então, dentro desse escopo, você pode agregar um monte de tecnologias que a gente chama de disruptivas, tá certo? Então, machine learning, big data, enfim, inteligência artificial, como é que os desenvolvedores, também como é que você tem trabalhado com isso no desenvolvimento de softwares? Perfeito. Bom, a indústria 4.0 veio para ficar, né? Acho que ninguém tem dúvida da produtividade, da qualidade que a tecnologia pode empregar a cada negócio, não só a indústria farmacêutica como um todo. Quando eu faço um diagnóstico da indústria, assim, quando eu visito determinados clientes, eu percebo o seguinte: algumas áreas estão muito evoluídas. Então, quando você vê projetos ligados a machine learning, inteligência artificial, são muito ligados à formulação farmacêutica, tentar auxiliar na elaboração de formulações de novos produtos, por exemplo. Mas aí, quando você olha outros departamentos da indústria, você vê que eles ainda não estão nem formatizados. Uma área, como exemplo, seria a área de qualidade. Muitas vezes você vê todo esse processo que você comentou, né, de controle de mudança, controle de deslize não conformidade, gerenciamento de risco, que é um ponto crítico. Tudo isso a gente ainda vê muito em papel. Aquela velha brincadeira que todo mundo na indústria faz, que parece muito mais uma biblioteca, um setor de garantia de qualidade, né, do que um setor de qualidade de uma indústria. Até a gente tem uma solução especial para garantia de qualidade por isso, que a gente vê essa falta. Mas a indústria 4.0 depende de dados. Né? Todo mundo fala que dados são o novo petróleo, o petróleo do novo século. Eu concordo plenamente. E a partir da informatização, a gente consegue gerar uma quantidade muito grande de dados. Então, o que a gente tem visto aqui dentro da empresa, como é que o machine learning, por exemplo, como é que o big data consegue antecipar uma não conformidade? Como é que a gente consegue já indicar para o setor de qualidade que em determinado momento da produção teve algum dado ali que foi imputado que a gente não concorda e que pelas experiências passadas, porque às vezes você faz 200, 300 produções, né, o sistema ele começa a ter uma inteligência maior. Então, a indústria 4.0 veio para ficar. O objetivo não é retirar trabalho, tem muita gente que é reticente, acha que você, quando começa a informatizar o laboratório, as pessoas parecem que não vão ter trabalho, mas o objetivo é o contrário. Né? Por exemplo, com Big Data, a ideia é que você consiga não ter um trabalho braçal, digamos assim, manual, para você ter um trabalho mais analítico. Você vai ter muitos dados à disposição. Então, você combinando ferramentas de Big Data com ferramentas de BI, por exemplo, você pega o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft, você consegue ver em tempo real no seu iPad, no seu iPhone, o que está acontecendo na sua indústria. Isso é fantástico, você recebe e-mails automatizados, críticos, o que aconteceu de crítico. Então, o que eu vejo, resumidamente, seria
A parte de formulação farmacêutica já está muito na frente, enquanto tem algumas outras áreas que ainda precisam se informatizar para poder pensar nessa questão de machine learning e big data. Perfeito, perfeito. Eu concordo com você, e eu tenho até uma percepção de que diversas atividades na indústria farmacêutica, se elas forem automatizadas, não vai haver perda de posições, de cargos, de empregos. Vai haver uma migração para outra área. Eu dou um exemplo básico, Felipe, sobre isso que você está falando, sobre a revisão periódica do produto. Perfeito. Cara, você coletar todas as informações geradas no ano em todos os produtos é uma tarefa imensa, se você não tiver sistemas adequados para isso. Porque você vai ter que ficar coletando informações, uma pasta de produção que está lá, numa pastinha que está lá cheia de laudos analíticos. E isso não é uma coisa salutar para as pessoas, né? É uma tarefa trabalhosa. E quando termina de fazer isso, deixa lá à disposição da Anvisa, a RPP, as pessoas não fazem a parte principal, ou pelo menos não tem muito mais ânimo para fazer a parte principal, que é o que você falou, a avaliação estratégica, né? Estabelecer estratégia sobre aquilo que ela encontrou. Então, se você tem um software, você consegue mapear tudo rapidamente, verificar as tendências e, a partir daí, usar a inteligência para começar a mapear todos esses desvios, esses problemas que ocorreram, né? Então, é isso mesmo, né? Mas, de verdade, eu acho que as indústrias, nenhuma indústria vai escapar de implantar inteligência artificial, que é uma realidade, né? Eu tinha a percepção que isso ia demorar muito tempo, mas hoje você vê isso espalhado aí por várias indústrias. O IoT, com certeza, com certeza, né? Big Data, isso tudo vai auxiliar as empresas a juntar os dados e poder ter análises, né? Mas excelente. Bom, nós falamos, você falou um pouco da 301, né, da RDC 301, que foi publicada no ano passado, mas várias outras normas foram publicadas no ano passado, esse ano várias outras também, inclusive a 301 foi já revisada algumas vezes ali, para correção de alguns pontinhos lá, menores. O fato é que as legislações têm mudado frequentemente, desde que eu tenho acompanhado, muda, sim, numa velocidade espantosa. Como é que você acha que as empresas têm que se preparar para poder atender essas mudanças? Já que muitas das mudanças, muitas não, né? Várias das mudanças ocorridas no regulamento vão impactar a tecnologia, vão impactar nos processos e nos softwares. Como é que você acha que as empresas poderiam se preparar para isso, ou pelo menos fazer uma avaliação, um novo mapeamento, etc.? O que eu sinto é a importância, você comentou da 301, né, e junto com ela, diversas instruções normativas foram publicadas no mesmo dia. Inclusive, a Anvisa publicou no mesmo dia a instrução normativa 43, que era para sistemas computadorizados, especificamente para isso. E eu acho que, por exemplo, na instrução normativa 43, ela trouxe um ponto muito importante, que é a importância da área de tecnologia. Né? Às vezes você vai em determinada indústria e a parte de tecnologia ela é muito mais responsável por dar suporte a maquinário, por exemplo, trocar o computador, dar acesso a um e-mail, é uma coisa um pouco mais administrativa. Com essas novas tecnologias, a importância da área de tecnologia da indústria vai aumentar muito. A partir do momento que você tem o machine learning dentro, a partir do momento que você está totalmente informatizado, você tem que dar um suporte de primeiro nível diferenciado. Então, um ponto que eu acho que deve entrar em qualquer planejamento estratégico dentro da indústria farmacêutica é uma análise da parte de tecnologia, de TI, ligada a negócio, e não à infraestrutura. A gente comentou já algumas mudanças na Anvisa. 301, a instrução normativa 43, teve a 47 também, que fala algumas coisas sobre gerenciamento de risco. O guia de validação que saiu esse ano. Algumas vezes, quando eu faço entrevistas, eu sempre recebo o mesmo diagnóstico. Não, é complicado você informatizar a indústria farmacêutica em determinado processo, porque a gente é muito regulamentado. E realmente é. Né? A validação é crítica de sistema, mas isso funciona para bancos também. O setor bancário brasileiro é um setor que efetivamente deve ser tão regulamentado quanto a indústria farmacêutica.
e você consegue ver o Pix acontecendo, você consegue ver uma série de mudanças, fintechs acontecendo o tempo todo. Então, no planejamento estratégico, a parte de tecnologia tem que estar cada vez mais em alta, digamos assim. E eu acho que isso fica como dever de casa, não só para a própria indústria, como para os fornecedores de tecnologia do setor. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui na empresa, a gente tem sempre o dever de casa, de toda vez que sai uma RDC nova, todo mundo tem que ser treinado. Porque não adianta eu não saber da RDC 301. Porque quando eu vou conversar com o meu cliente, eu tenho que poder até questioná-lo se eu posso ou não executar alguma coisa no sistema. Já tiveram alguns casos em que um pedido do cliente foi negado, não foi negado, né, mas foi debatido com o cliente, porque a gente identificou que seria uma não conformidade. Então, quer dizer, o fornecedor, ele não é um fornecedor só de tecnologia pura, ele não desenvolve código, ele desenvolve negócio, ele desenvolve um produto. Exatamente. Então, Exatamente. tanto a indústria quanto o fornecedor, eles são parceiros nisso. E aí, a própria instrução do normativo 43 trouxe um ponto interessante, né? Que é a qualificação do fornecedor de tecnologia, que é uma coisa que ficou super nova e que agora está definido. Dependendo do software que você fizer, você tem que fazer uma auditoria, ou um questionário, uma auditoria presencial, para você ter a certeza que aquele fornecedor te entende, né? Que ele não é um desenvolvedor de código. Então, o que eu diria o acompanhamento tem que ser diário, porque as mudanças estão acontecendo. Um sentimento quando eu converso com os inspetores da Anvisa, por exemplo, é que a cobrança em cima da área de tecnologia vai ser muito maior, porque a gente teve o guia de 2010, né? Mas efetivamente a cobrança em muitas inspeções não eram tão duras ainda. Então, o que eu tenho acompanhado nos últimos 2, 3 anos, nas próprias inspeções de clientes nossos, que a gente sempre assessora, acompanha na inspeção, é o questionamento sobre o software. Né, os documentos da validação do software, como é que é a rotina de backup, reestruturação, rotina de desastre. Então, vai ser cada vez mais cobrado, as mudanças estão aí, é uma necessidade de negócio, né, porque quem não conseguir se informatizar vai ficar para trás. Então, eu acho que tem que ser um foco cada vez maior. Ah, perfeito. Maravilha, eu concordo assim com você integralmente, em tudo que você falou. Eu acho que em relação à tecnologia, se a empresa tem dúvida de aplicar tecnologia ou não, posso dizer para você o seguinte, pelo conhecimento que eu tenho das pessoas que estão lá na Anvisa, pelos contatos que eu tive, pelos contatos que eu ainda tenho, eles estão extremamente com a mente aberta para aceitar as tecnologias. Isso é nítido a gente verificar isso. Eles estão querendo que as empresas tenham segurança nos seus processos e está tendo uma, entre aspas, uma desburocratização dos processos para que a Anvisa passe para uma fase de atuar no pós-mercado e não ficar exigindo uma quantidade imensa de documentos, claro, tudo dentro da norma, né, tudo dentro do rigor sanitário, visando a segurança do paciente, a qualidade do medicamento, mas assim, se você for alterar algum processo usando uma nova tecnologia, é só você provar que aquele processo é validado e que mantém a segurança do paciente e que mantém a sequência da produção conforme planejado no desenvolvimento. Simples. Nós temos as ferramentas para garantir tudo isso, né? Tem validação de método analítico, validação de processo, enfim, tudo isso você consegue garantir e encaixar isso dentro de qualquer tecnologia. Não tem problema, eu não vejo nenhum tipo de problema. Então, eu acho que isso tudo trará benefícios para aumentar a produtividade da empresa e reduzir custo, eu acho, né? Eu concordo, e um ponto que eu acho que a Anvisa foi muito feliz é na própria RDC 301, aquele capítulo de dar documentação. Exatamente. Em que fica muito claro ali a possibilidade de você ter documentos estritamente eletrônicos, né? Olha, vou falar para você, já era permitido. Só que as empresas têm sempre um receio e tal. Já era, agora está bem claro ali, você pode usar documento eletrônico, você pode automatizar tudo que você quiser na produção, você precisa ter, porque assim, a gente sabe, né, você tem acompanhado essas questões relacionadas ao mapeamento do processo, a gente sabe que documento manual, preenchido manualmente, ele não é isento de erro, ele é factível de erros. E um documento que é gerado diretamente do computador, claro, a possibilidade de erro, ela fica bastante mitigada, bastante minimizada, né?
Mas é isso Eu mesmo. acho que é isso que eu acredito, a gente concorda. O nosso planejamento de estratégico como empresa é transformar a indústria realmente em purpose. Então, só dar alguns exemplos rápidos, a nossa ficha de produção é totalmente informatizada. Então, todos os dados que são cálculos de rendimento dentro da ficha são feitos por sistema. A gente tem um módulo de qualidade. Então, por exemplo, a gente imprime no final, caso você queira imprimir, o controle de mudanças inteiro. Ele é todo feito digital. A gente tem controle de desvio totalmente digitalizado. A gente está seguindo agora para gerenciamento de risco. Nosso futuro, exatamente o que você falou, é revisão de produtos periódica. Esse é um ponto que a gente quer chegar, que o nosso objetivo no software no ano que vem é você apertar um botão e como a gente tem toda a parte de produção, toda a parte de almoxarifado, toda a parte de qualidade de mudança e de desvios, é gerar o maior número de dados possíveis de forma automática. Beleza, né? O funcionário da indústria ele não tem que perder tempo juntando papel. Não. Essa é a verdade. Né? Não, é verdade. É uma mão de obra nobre, cara, e que não pode ficar executando com todo o respeito a todas as profissões, ele não pode ficar lá coletando manualmente dados, ele tem que usar um pouco do conhecimento que ele adquiriu, né, nas universidades. Perfeito. Mas beleza, concordo. Felipe, nosso tempo aqui está chegando, está estourando aqui já o nosso tempo. Então, assim, queria que você deixasse as últimas informações aqui, suas recomendações para a gente encerrar essa entrevista que eu gostei muito de fazer. Bom, antes de nada, quero te agradecer o convite de novo, adorei a entrevista, estou sempre após para qualquer tipo de assunto ligado à tecnologia. Se alguém tiver alguma dúvida sobre tecnologia, processos, acho que provavelmente eu vou deixar, vai ter meu currículo lá embaixo, vai ser um prazer conversar, e a tecnologia ela veio para assessorar e ajudar. Um processo de desenvolvimento de software. No passado, eu acho, tem um background ali, tem uma coisa, um receio, né? Que não, o software demora, atrasa, custoso. Eu acho que isso já caiu por terra há muito tempo. A gente tem formatos hoje de trabalho de desenvolvimento ágil, de entrega de parciais para ir validando o projeto. Então, muito obrigado e um grande abraço. Beleza, então vou deixar os seus contatos aqui gravados aqui nesse vídeo para as pessoas entrarem em contato contigo. Então, eu te agradeço, Felipe, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que fomos bem pragmáticos ali, batemos uma bola bem rapidinho, né? E, pessoal, eu conversei aqui com o Felipe Ayer Pitanga de Freitas Lopes, que é gerente de projetos na H Solutions. Espero que vocês tenham uma ótima semana e continuem me seguindo aí no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, tá bom? Um abraço, obrigado e até mais. Tchau, tchau.